aqui, vamos aqui ao Evangelho de Marcos e vamos continuar o nosso caminho a percorrer este Evangelho, que é uma revelação de Jesus Cristo, né? De quem é Jesus, o que é que ele ensina, como é que ele viveu, como é que ele andou, o que é que nós podemos aprender e devemos aprender com ele, que é o nosso mestre. Vamos ler Marcos 6. Vamos ler Marcos 6. Vou pedir aqui ao Tom. Então, podes ler aqui a passagem? Por favor. Muito bem, Marcos 6 diz assim: Jesus saiu dali, foi para a sua terra e os discípulos foram com ele. Quando chegou o sábado, começou a ensinar na sinagoga. Muitos, ao ouvirem-no, ficaram tão admirados que se perguntavam: de onde lhe vem tudo isto? Que sabedoria é esta que lhe foi dada? Que milagres são estes que as suas mãos realizam? Não é este o carpinteiro, filho de Maria e irmão de Tiago, José, Judas e Simão? Não vivem também aqui conosco as suas irmãs? E não queriam nada com ele. Então Jesus disse-lhes: nenhum profeta é desprezado a não ser na sua terra e entre os seus parentes e familiares. E não pôde fazer ali nenhum milagre, a não ser curar alguns doentes, pondo as mãos sobre eles. Ficou admirado com a falta de fé da sua terra e foi ensinar pelas aldeias dos arredores. Jesus chamou os 12 discípulos, começou a enviá-los 2 a 2 e deu-lhes poder para expulsarem os espíritos maus. Recomendou-lhes: não levem nada para o caminho, a não ser o cajado. Não levem comida, nem saco, nem dinheiro no bolso. Levem as sandálias que tiverem nos pés, mas não levem muda de roupa. Disse-lhes também: quando entrarem numa casa, fiquem lá até saírem dessa terra. Se em algum lugar não vos receberem ou não quiserem ouvir-vos, quando saírem dessa terra, sacudam o pó das sandálias, como aviso para essa gente. Então os discípulos partiram e pregavam às pessoas que se arrependessem. Expulsavam muitos espíritos maus e curavam muitos doentes, ungindo-os com azeite. Essas coisas chegaram aos ouvidos do rei Herodes, pois o nome de Jesus tornou-se muito conhecido. Uns diziam: este é o João Batista, que ressuscitou e por isso tem poder para fazer milagres. Outros diziam: é Elias. E outros ainda: é um profeta, como os de antigamente. Herodes, ao ouvir tudo isso, exclamou: foi com certeza João Batista a quem mandei cortar a cabeça, que ressuscitou. De fato, o próprio Herodes tinha o mandado prender. Palavra do Senhor. Desculpa, tem mais uma página. Por causa de Herodes, que era casada com seu irmão Filipe, mas a quem Herodes tomou por mulher. Por causa disso, João repreendia Herodes: não tens o direito de viver com a mulher do teu irmão. Herodes odiava João Batista e desejava matá-lo, mas não tinha poder para isso. Por seu lado, Herodes tinha medo de João, pois sabia que ele era um homem justo e santo, por isso o protegia. Sempre que falava com ele, ficava perturbado, mas mesmo assim gostava de o ouvir. Finalmente chegou a oportunidade de Herodes. Quando Herodes fez anos, deu uma festa e convidou para o banquete os seus ministros, os chefes militares e as pessoas mais importantes da Galileia. A certa altura, a filha de Herodes entrou na sala e dançou. Agradou de tal maneira a Herodes e aos convidados que o rei lhe disse: pede-me o que quiseres, que eu te darei. E acrescentou com juramento: dou-te o que me pedires, mesmo que seja metade do meu reino. Ela saiu e foi perguntar à mãe: que hei de eu pedir? Pede a cabeça de João Batista, disse-lhe a mãe. Então voltou à sala, correu para o rei e disse-lhe: quero que me des agora mesmo a cabeça de João Batista num prato. O rei ficou bastante triste, mas por causa do juramento e dos convidados não pôde recusar o pedido. Mandou imediatamente um soldado da sua guarda trazer-lhe a cabeça de João. O soldado foi à cadeia e cortou a cabeça. Trouxe-a num prato,
deu-a à jovem e esta foi entregá-la à mãe. Quando os discípulos de João souberam disto, foram buscar o corpo de João e sepultaram-no. Quando os apóstolos voltaram para junto de Jesus, contaram-lhe tudo o que tinham feito e ensinado. Jesus então convidou-os: venham comigo a um lugar sossegado para descansarem um pouco. É que havia sempre tanta gente a chegar e a partir que eles nem tinham tempo para comer. Entraram no barco e foram sozinhos para um lugar isolado. Mas muita gente de vários lugares viu-os partir e reconheceu-os. Foram a pé e chegaram lá primeiro do que eles. Quando Jesus saiu do barco, viu-se diante de uma enorme multidão. Teve imensa pena daquela gente que era como um rebanho de ovelhas sem pastor. E pôs-se a ensinar-lhes muitas coisas. Como já fosse bastante tarde, os discípulos foram ter com Jesus e disseram-lhe: este lugar é muito deserto e já é bastante tarde. Manda as pessoas embora para irem pelos campos e aldeias das redondezas comprar qualquer coisa para comer. Mas Jesus respondeu: dei-lhes vocês de comer. E eles disseram: para irmos comprar pão para tanta gente precisávamos de 200 moedas de prata. Jesus acrescentou: vejam lá quantos pães aí tem. Eles foram ver e informaram: 5 pães e 2 peixes. Jesus deu então ordem aos discípulos para mandarem sentar o povo em grupos, na relva verde. Sentaram-se todos em grupos de 100 e de 50. Depois Jesus pegou nos 5 pães e nos 2 peixes, levantou os olhos ao céu e abençoou-os. Em seguida, partiu os pães e ia-os dando aos discípulos para os distribuírem por todos. Repartiu igualmente os 2 peixes. Todos comeram até ficarem satisfeitos. E ainda se recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. Eram 5.000 os homens que comeram. Logo depois, Jesus mandou os discípulos entrar no barco e disse-lhes que fossem adiante em direção à margem de Betsaída. Enquanto ele despedia a multidão, depois de se despedir do povo, subiu a um monte para orar. Chegou a noite e o barco continuava no meio do lago, enquanto Jesus estava sozinho em terra. De madrugada, reparou que os discípulos remavam com dificuldade porque o vento lhes era contrário. Foi ter com eles, caminhando por cima da água, e quis passar-lhes adiante. Quando eles viram Jesus caminhar sobre o lago, começaram a gritar com medo, julgando que era um fantasma. Todos eles o viram e se assustaram. Mas Jesus disse logo: coragem, sou eu, não tenham medo. Depois subiu para o junto deles na embarcação e o vento parou. Os discípulos ficaram maravilhados. É que não tinham compreendido o milagre dos pães, pois os seus corações estavam endurecidos. Atravessaram então o lago até chegarem a Genezaré e encostaram o barco à terra. Mal tinham desembarcado, logo as pessoas reconheceram Jesus. Estas percorreram toda aquela região e começaram a levar os doentes em camas para o lugar onde ouviam dizer que Jesus estava. Por onde quer que Jesus passasse, aldeias, cidades e campos, os habitantes colocavam os doentes nas praças e pediam-lhe que ao menos os deixasse tocar-lhe na roupa. Todos os que lhe tocavam ficavam curados. Palavra do Senhor. Obrigado, amigo. Então, temos muitos acontecimentos aqui, não é? Concentrados neste capítulo. Jesus regressa à sua terra natal, é rejeitado lá. Depois ele envia os discípulos em missão e dá-lhes autoridade sobrenatural. Depois temos o episódio em que Herodes, sob pressão familiar, manda matar João Batista. Depois temos a multiplicação dos pães e dos peixes para 5.000 pessoas. Jesus anda sobre as águas, acalma o coração dos discípulos e depois cura multidões e chega então ali a Genezaré. Todos estes acontecimentos apontam para algo comum. Uma verdade central que nós vamos hoje explorar. Que Jesus é o centro do sobrenatural. O que ocorre aqui neste capítulo e noutros capítulos, no anterior também, como já
Já vimos o capítulo anterior, na semana passada, em que Jesus faz muitos milagres. Ele opera curas, libertação, enfim. Ele ressuscita uma menina, ele faz coisas sobrenaturais e continua neste capítulo. E vemos, e falamos disso, não é? Que o objetivo dos milagres, o propósito dos milagres, não é fazer um número de circo, não é apenas fazer uma coisa fantástica para impressionar as pessoas, não é, nem sequer é o propósito último, resolver um problema, mas revelar quem é Jesus. Esse é o propósito dos milagres, revelar quem é Jesus. E revelar que Jesus é Senhor sobre todo o universo, que Ele é Senhor sobre todas as coisas naturais e sobrenaturais. Ele é sobrenatural, Ele é sobre a natureza. E Ele é o centro do sobrenatural, porque Ele governa sobre todo o sobrenatural também. Ok? Então este é o propósito dos milagres. Anunciar que Jesus é soberano. Que nele se cumpre a esperança. Nele se cumpre a esperança do povo. Nele reside a autoridade absoluta. E João, no fim do Evangelho de João, afirma exatamente isto. Claramente, para ninguém ter dúvidas. Estes milagres foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Messias. Para que vocês creiam. Quando temos um para que, está-nos a falar de finalidade, de objetivo. Qual é o objetivo? É para que vocês creiam que Jesus é o Messias, o Filho de Deus. Não é para vocês terem uma vida mais fácil. Não é para vocês terem os problemas resolvidos. Não é para vocês viverem sossegadinhos e confortáveis. Isso acontece muitas vezes. Glória a Deus, pela sua graça, como Ele nos ama. Muitas vezes Ele resolve-nos problemas. Louvado seja Deus. Mas não é esse o principal propósito de Deus ao fazer coisas extraordinárias na nossa vida. É para que nós possamos crer e outros à nossa volta possam crer também. E tenhamos vida por meio dele. Atenção a este versículo, a esta passagem. No fim de todos os evangelhos temos este versículo. E não é por acaso. Não é? No fim de todos os evangelhos, isto tudo está escrito para que vocês creiam que Jesus é o Messias, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenham vida. Que a vossa vida não fique igual. Isto é para mudar. Isto é para transformar. Okay? Não é só para ter uma informação. Agora, nós vemos aqui nesta passagem de Marcos 6 que à medida que Jesus vai operando, à medida que Jesus vai fazendo coisas extraordinárias e à medida que Jesus se vai revelando, há uma reação. Há reações. O mundo reage contra o reino de Deus. Há um sistema que reage contra o reino de Deus. Há um sistema que reage contra aquilo que Deus quer fazer. De bem. Né? E o mundo não reage de uma forma favorável, reage de uma forma contrária, contra o reino de Deus. E este capítulo 6 de Marcos é marcado por isso, é marcado por oposição, por rejeição. É incrível. Né? Logo no início, no início do capítulo, vemos que Jesus é rejeitado por quem? Rejeitado por quem? Por quem, irmãos? Pela família, pelos seus, pelos da sua terra. E atenção, não é porque ele não foi rejeitado, não foi porque ele estava assim low profile, não é porque ele estava assim escondido. Ele não foi rejeitado só porque ele disse uma coisa que as pessoas não achavam que não era verdade. Não. Reparem no que diz aqui, no versículo 2. De onde lhe vem isto tudo? Que sabedoria é esta que lhe foi dada? Que milagres são estes que as suas mãos realizam? Aquela gente viu e ouviu o sobrenatural de Deus a acontecer pela pessoa de Jesus. E ainda assim eles rejeitaram. E diz aqui no versículo 5, no versículo 5 ou 6? Versículo 5. Não pôde fazer ali... versículo 6. Ficou admirado com a falta de fé
ficou admirado com a falta de fé daquela gente, ficou admirado com a falta de fé dos da sua terra. E no versículo 5 diz, não pôde fazer ali nenhum milagre por causa da incredulidade daquelas pessoas. Então isto diz-nos o quê, irmãos? Diz-nos que nós podemos ver tudo o que Deus faz de extraordinário e ainda assim ter a capacidade de rejeitar. Temos essa capacidade por causa daquilo que já falámos hoje, por causa do pecado que está em nós. Não subestimemos o poder do pecado. O pecado tem um poder de nos fazer rejeitar o próprio Filho de Deus à nossa frente a falar e a fazer milagres. A nossa incredulidade, irmãos, não tem limites. O único limite que pode haver à nossa incredulidade é a graça de Deus na nossa vida, quando nós estamos dispostos a deixar a graça de Deus trabalhar na nossa vida. É uma questão de coração. Temos um coração ensinável, um coração permeável, um coração manso, um coração que crê, ou temos um coração duro, um coração resistente, um coração racional. Mas espera aí, diziam aquelas pessoas, isto não é o filho do carpinteiro? Então, isto nós não o conhecemos. Lógica, não é? A lógica, então nós não o vimos crescer. Nós não sabemos quem ele é. Está armado aqui agora em milagreiro e mestre disto e daquilo. Irmãos, é uma constante neste mundo. A rejeição da fé é uma constante. Não é um acidente isolado. Não é uma coisa extraordinária. O normal é a rejeição. Isso é o normal. O normal é a rejeição. O extraordinário é quando há corações receptivos, né, a receber a revelação de Jesus. Isso é o anormal. E por isso isso é tão óbvio, né, na nossa vida, no nosso caminhar, no nosso dia-a-dia. Certo? Temos esta experiência. Não é uma questão de... Isto não é uma questão não é uma frase. Não é uma questão de... Não é uma ideia abstrata. É a nossa experiência da realidade, sim. A exceção é as pessoas estarem receptivas a receber a revelação de Jesus. Não a norma. E porquê? Há um motivo para isto. Eles não acreditam, disse Paulo aos Coríntios, porque o Deus deste mundo cegou os seus entendimentos para não verem a luz maravilhosa do Evangelho de Cristo, que é a imagem de Deus. Há uma cegueira. Porque o diabo, ele trabalha para cegar a mente das pessoas, para não verem a luz do Evangelho, a luz maravilhosa do Evangelho de Cristo. E nós vemos isto acontecer à nossa volta, a forma como nós, esta semana, estávamos numa cerimónia no registro civil, uma cerimónia de casamento, e estava alguém a dizer, a pessoa estava lá a dizer, a falar do que é um casamento, do contrato, assim, na sociedade. E a falar coisas até acertadas, coisas até interessantes. Só que Deus não estava lá. Né? E o que a nossa sociedade fez foi o que sobrou da fé cristã. Né? O que sobrou foram ideias e princípios que não se sabe de onde vêm, ninguém sabe de onde é que vêm, que são certos, mas que o autor desses princípios foi posto de lado. Né? Nós já ouvimos falar de igualdade, de justiça social, de que é preciso ajudar as pessoas, que é preciso apoiar quem está desamparado. Tudo ótimo. Mas porquê? Mas porquê que é preciso? Ninguém sabe porquê. Só porque parece que é bom. Mas quem é que diz que é bom? Né? Então, nós vemos isso, essa rejeição de Jesus. Depois o que sobra são algumas ideias, alguns princípios. Mais cedo ou mais tarde, esses princípios vão ser postos em causa por quem diz, mas porquê é que eu tenho que seguir isso? Quem é que me diz que eu tenho que seguir isso? Mais cedo ou mais tarde, esses princípios, eles desaparecem. Que é o que está a acontecer também. Né? Parece muito bom enquanto ainda sobra ali, está enraizado. Mas quando deixa de estar enraizado, porquê é que não sabe deitar fora? Porquê? Porquê que eu não posso, porquê que eu não devo pensar em mim e que se lixem os outros? Porquê? Porquê que não posso viver? Porquê que eu não devo viver assim? Não há ninguém que me diga que isso está errado.
E nós, irmãos, nós estamos aqui neste mundo para isso também. Para ser rejeitados como Jesus. Sermos odiados como Jesus. Jesus disse isto, não sou eu que estou a dizer. Se o mundo vos tem ódio, fiquem a saber que primeiro me odiou a mim. E o discípulo não é maior do que o seu mestre. Portanto, vamos esperar isto. Vamos esperar isto. É verdade que às vezes somos odiados porque, enfim, não é por causa do Evangelho. É por nossa causa mesmo. É porque nós somos, enfim, né? Qual é a palavra? Somos assim, pessoas desagradáveis. Às vezes somos só pessoas desagradáveis e por isso é que as pessoas nos odeiam. E depois a gente diz, estão a resistir ao Evangelho. Não, não. Eu é que sou uma pessoa desagradável, que ninguém quer ter perto. Um religioso, né? Que vive 50 centímetros acima do chão e não sabe ter uma conversa normal como uma pessoa normal. Né? E aí as pessoas odeiam-nos não é por causa da mensagem, é por nossa causa. Preciso fazer essa separação. Mas quando nós refletimos o amor de Jesus, ainda aí, vamos despertar ódio nas pessoas. É normal, porque as pessoas não querem que a luz exponha aquilo que não está certo. E mesmo quando nós não apontamos dedos e não dizemos nada, mesmo aí as pessoas, elas sentem que nós somos uma ameaça. Só por nós existirmos. Só por nós existirmos. Estávamos a falar disso um dia destes, né? Por causa do ambiente nas faculdades, no nosso contexto, os ambientes das faculdades. As pessoas, só a ideia de alguém ser cristão já é uma ameaça. Não interessa se a pessoa tem um testemunho de amor, de compaixão, de compreensão, de empatia, de ajuda pelo próximo. Isso não interessa. O que interessa é a ideia de alguém ser cristão. Ameaça os meus valores. Ameaça aquilo que eu quero acreditar e que não está certo e que eu, no fundo, até sei que não está certo, mas quero a toda a força viver e impor aos outros. Então, Jesus, ele faz muitos milagres, é rejeitado por aqueles que viram os seus milagres. Não há aqui nenhuma coisa anormal. É muito triste. É muito triste. Mas não temos que ser apanhados desprevenidos com isto, irmãos. Temos que estar a contar com isto. Esta é a realidade. Mas o que é que Jesus faz? Jesus não se retrai. Jesus não diz, fui rejeitado, coitadinho de mim, ninguém gosta de mim. Ai, desanimei. Agora, olha, vou para casa. Isto não vale a pena, as pessoas são terríveis. Vemos Jesus Vemos Jesus a desistir, a desanimar? Não vemos. Não, vemos Jesus a redobrar ainda. Porque isto é uma guerra. Não é? E o que é que Jesus faz? Envia discípulos para manifestar o sobrenatural de Deus. Autoridade sobre espíritos malignos, expulsar demónios, curar doentes, e os discípulos foram com o poder sobrenatural de Jesus. E esse poder, irmãos, é de todos os discípulos de Jesus. Esse poder é nosso. É promessa de Jesus, foi cumprida lá em Pentecostes. Receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e serão minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria até aos lugares mais distantes do mundo. Nós temos o poder do Espírito Santo que foi derramado por Deus em nós. Nós não temos que ficar perplexos diante da rejeição, não temos que ficar desanimados, nem desfalecer, nem pôr tudo em causa, nem ficar a sentir-nos coitadinhos. Isso fala só das nossas inseguranças, irmãos, e da nossa falta de noção de nossa identidade em Cristo. Não estamos seguros da nossa identidade, então desanimamos com qualquer coisa. Ok? Mas quando nós entendemos quem somos e quem somos em Deus, nós não desanimamos. Podemos ter momentos difíceis, momentos, sim, de tristeza. Isso acontece, isso é normal, mas não estacionamos aí. Não estacionamos. Vamos agir no sobrenatural. Onde é que nós manifestamos o sobrenatural de Deus? Onde é que nós, como discípulos de Jesus, onde é que nós manifestamos o sobrenatural de Deus? Onde? Onde, irmãos? Na igreja. É? E onde é que é o ambiente natural?
No dia a dia, aonde? Todos os lugares. Escola, empresa, casa, igreja. Vamos no poder do Espírito Santo para, em primeiro lugar, amar, anunciar, socorrer, restaurar, fazer tudo aquilo que Jesus fez. Com o poder sobrenatural do Jesus que está em nós. Com o poder sobrenatural do Espírito Santo, que é o Espírito de Cristo em nós. E viver com Jesus no centro é isso. É viver no sobrenatural. Quem tem Jesus no centro vive no sobrenatural. Não vive numa dimensão natural. E precisamos de entender se isso está a acontecer realmente na nossa vida. E se não está, porquê? Precisamos de entender porquê. Às vezes precisamos de ajuda, que nos ajudem a entender porque é que eu não vivo nesta dimensão. Porque é que eu só sou afetado pelos acontecimentos do natural, da dimensão natural. Uma das coisas é esta, da rejeição. Porque é que eu sou afetado por isto? Se eu estou a viver a minha vida em função de me aceitarem ou rejeitarem, eu não estou a viver numa dimensão sobrenatural. Estou a viver numa dimensão natural. Se eu amo ou odeio ou sinto sentimentos e emoções em função daquilo que as pessoas à minha volta me fazem ou deixam de fazer, eu não estou a viver numa dimensão sobrenatural. Estou a viver numa dimensão natural. Quando eu sou um catavento que tenho uma opinião hoje, uma opinião amanhã, de acordo com as modas, de acordo com as ideias que estão aí em voga no mundo, eu não estou a viver numa dimensão sobrenatural. Estou a viver numa dimensão natural. Irmãos, viver com Jesus no centro é dar lugar ao sobrenatural. É viver numa dimensão sobrenatural. É viver acima do natural. Não vivemos fora do natural, porque aí éramos espíritos, né? Éramos espectros, fantasmas, aí a pairar. Não, nós vivemos aqui, no natural, mas acima do natural. Não fora do natural, mas acima do natural. Numa dimensão acima do natural. O que é que o mundo faz? Ataca. Primeiro rejeição, depois aqui no episódio de João Batista, morte, perseguição, prisão, execução, um homicídio, né? Um profeta que Jesus diz que foi o maior profeta, né? O maior profeta, o homem mais importante do reino de Deus, né? E morto por um capricho. Morto por um capricho. O mundo é assim, irmãos. O mundo não se compadece. O mundo não quer saber. O mundo não tem reverência. O mundo não tem reverência. É outra coisa que nós esperamos, é que o mundo tenha alguma reverência. Não tem. O mundo não tem reverência. Nenhuma. Não é? Ficamos muito escandalizados quando vemos aí manifestações. Olha, agora no Halloween, por exemplo, pessoas vestidas de Jesus e vestidas de... O mundo não tem reverência. Quando vemos sketches da Porta dos Fundos ou do Gato Fedorento, né, a gozar com Jesus e os discípulos, não há reverência, mas isso não tem que nos... Isso não tem que nos escandalizar, irmãos. É o mundo. Bem-vindos ao mundo real. Isso é um mundo real. Não temos que ficar indignados e escandalizados e... É sim. O mundo odeia-nos, o mundo odeia Jesus. Isso é normal. Então, o que aconteceu a João Batista é o que acontece. E estávamos a orar a semana passada pela igreja perseguida, em particular na Nigéria, que agora parece que já se começa a ouvir alguma coisa por aí. É um genocídio. Um genocídio. Mas ninguém quer saber. Mas está a acontecer porque o mundo move-se para abafar a fé, para destruir a fé. O mundo move-se para matar, para destruir. E isso acontece neste mundo. E é muito, muito importante, irmãos, também percebermos isto. Os poderes deste mundo não são nossos aliados. Por definição. Não nos vamos deixar enganar. Em tempos de muita
muita polarização política, muita discussão, muito nervos à flor da pele. Não nos vamos deixar enganar. Ninguém é nosso aliado, irmãos. Ninguém é aliado do reino. Esqueçam. Nem uns nem outros. Ninguém é aliado do reino. Pode haver cristãos envolvidos na política, não estamos a dizer que são todos iguais ou todos uns corruptos. Há cristãos e que se envolvem e que tentam fazer o melhor. Temos que concordar ou não concordar, mas isso vai sempre acontecer. Quem concorda e quem não concorda. Agora, de uma forma geral, os poderes deste mundo não são nossos aliados. Das duas uma, ou vão querer ir contra, ou vão querer ser a favor para nos comprar. Para nos comprar. Não é? Vão-nos achar piada e vão ver que somos um nicho de mercado. Não é? Os crentes são uma faixa da população. Quando são em número mais ou menos significativo, convém agarrá-los. É isso que o mundo quer. Aproveitar-se ou destruir. E não vamos nos deixar enganar, não vamos ser ingênuos. Irmãos, achar que as intenções são puras, as intenções de quem está envolvido nessas discussões políticas. Pode haver bons valores lá, pode haver maus valores, podemos concordar, não concordar, devemos ter uma voz, devemos ser ativos, cidadãos ativos nesta sociedade, mas sem nos deixarmos enganar, sem sermos ingênuos. Aquilo não é a nossa arena, não é a nossa guerra. Nossa guerra é outra. Não é o nosso reino não é deste mundo. Jesus disse isso. O nosso reino não é deste mundo. Nós não estamos interessados em que toda a gente seja... Nós não estamos interessados só numa sociedade que funcione bem. Nós não estamos interessados só nisso. Isso é bom, se funcionar bem é bom. Mas a nossa guerra não é essa. Nós estamos interessados, pode ser uma sociedade super ótima, que funcione tudo bem e toda a gente vai para o inferno. Percebem, irmãos? A nossa luta não é contra a carne e o sangue. A nossa luta a nossa arena não é essa. Embora a gente se mova aí. Qual é o nosso papel nesta sociedade? Como é que nós lidamos então com os poderes deste mundo? Como é que nós lidamos com o nosso contexto, com aquilo que temos à nossa volta? Com a oposição ou com a simpatia dos poderes deste mundo? Como é que nós lidamos? Este é o nosso papel. Testemunhar em amor. Dar um testemunho de amor. Irmãos, como estávamos a dizer da outra vez, se entrar o Lula ali, ou se entrar o Bolsonaro, são recebidos exatamente da mesma maneira. Com amor. Se entrar a Mariana Mortágua ou o André Ventura, são recebidos exatamente da mesma maneira. Com amor. Ninguém vem para o púlpito. Isso aí é garantido. Nenhum deles vem. Se converterem, porque não? Mas são todos recebidos com amor. Porque esse é o nosso testemunho aqui, irmãos. Esse é o nosso testemunho. Não há... Eu ouço cada coisa, irmãos. Ouvimos cada coisa. Até de cristãos que estão enganados. Não colocam em causa a fé, mas estão enganados. Achar que a pessoa X é um demónio, que a pessoa X... Eu ouço isso. Nós ouvimos isso. Ninguém é um demónio. São vidas que Jesus ama. São vidas por quem Jesus morreu, por quem Jesus deu a vida. E o nosso papel é ter compaixão. Não é odiar ninguém. Isso é a maneira do mundo, irmãos. Isso é o sistema do mundo. Não nos vamos deixar engolir por isso. Fala-se muito de imigração agora. E nós, como igreja, nós somos uma luz neste mundo. Uma luz de integração. Uma luz de amor por toda a gente que chega. A nossa arena, a nossa guerra, não é se as leis de imigração são mais apertadas ou não são. Podemos ter a nossa opinião, podemos votar, etc, etc. O nosso papel é amar toda a gente. O nosso papel é acolher toda a gente. O nosso papel é fazer toda a gente sentir-se bem-vindo. Toda a gente faz parte da família. Não queremos saber da lei, irmão. Não queremos saber, mas a nossa principal preocupação não é essa. A nossa principal preocupação não é essa. A nossa principal preocupação é alcançar toda a gente com o Evangelho, com o amor de Deus. Então temos que testemunhar em amor, agir com ética
influenciar pelo nosso exemplo. Pelo nosso exemplo. Não é pelas nossas ideologias, é pelo nosso exemplo. E jamais trocar a centralidade de Jesus por qualquer bandeira social ou política. Se Jesus é o centro, nós vamos amar. Se Jesus é o centro, nós vamos abençoar, vamos acolher. Se Jesus não é o centro, vamos fazer exatamente a mesma coisa que toda a gente faz. E aí vamos ser influência zero. Nada. Não influenciamos nada. Somos aquele sal que não tempera e que só é bom para deitar fora. Somos inúteis. Inúteis neste mundo. E reparem como Jesus faz exatamente isso. Em face da perseguição, do homicídio, de uma pessoa tão importante na vida dele, que era João Batista, que o batizou. A pessoa que o batizou. O profeta que anunciou o caminho, que anunciou a vinda do Filho de Deus. Como é que Jesus respondeu à morte de João Batista? Convocou uma manifestação. Foi isso, não foi? Convocou uma manifestação, um protesto. Herodes tem que ir abaixo, este governo tem que cair. Foi isso que Jesus fez, não foi? Foi. Ele fez isso. Não é? Foi entregar folhetos para a rua, não é? Dizer temos que fazer uma revolução, que este governante é injusto, isto é uma injustiça. Foi isso que Jesus fez. Irmão, Jesus continuou no caminho dele. Jesus continuou a fazer o que ele foi chamado para fazer, porque ele vivia numa dimensão sobrenatural. E nós somos chamados para viver nessa dimensão. Nós não somos chamados para ser controlados e manipulados pelo que acontece na dimensão natural. Que é o que fazemos se nos deixamos ir na corrente. Jesus multiplica. Ele multiplica comida, ele alimenta toda a gente, ele acalma as tempestades, ele anda sobre as águas para mostrar que ele está presente, para mostrar que não é preciso ter medo, que nós não temos que ter medo diante das tempestades, diante da escassez. Jesus está cá para multiplicar, Jesus está cá para curar, Jesus está cá para acalmar, Jesus está cá para nos dar a paz sobrenatural. Irmãos, que esta passagem aqui nos possa quebrantar. Todos os que lhe tocavam ficavam curados. Aquelas pessoas que lhe tocaram eram de esquerda ou de direita? Todos os que lhe tocavam ficavam curados. Eram imigrantes ou nacionais? Quem eram aquelas pessoas? Eram bons cidadãos ou bandidos? Quem eram aquelas pessoas? Todos os que lhe tocavam ficavam curados. Jesus, irmãos, está muito acima da nossa lógica. E tudo isto nos mostra, quando nós temos Jesus em nós, os que nos tocam ficam curados. Aqueles que nos tocam, aqueles que contactam connosco, recebem vida. Não interessa se são bandidos, se são bons cidadãos, são imigrantes, são nacionais, são de esquerda, são de direita, são heterossexuais, homossexuais, transexuais. Irmãos, todos recebem vida. Todos. Todos os que nos tocam recebem vida. Jesus está em nós. Jesus, ele não tem limitações. E nós vemos em todos estes episódios exatamente isso. Ele expulsa demónios, mostra que tem domínio sobre as trevas, as forças das trevas, as forças do sobrenatural. E ele multiplica pães e peixes, ele tem domínio sobre os recursos, ele anda sobre as águas, ele não tem limitações, as leis da natureza não impõem limitações a Jesus. E ele cura porque ele é supremo sobre as doenças e a morte. Nada o limita. Se ele está em nós, quais são as nossas limitações então, irmãos? Quais são as nossas limitações? Nós não temos carência nenhuma. As nossas carências são nossas, não são dele. E se vivemos numa dimensão sobrenatural, não são as nossas carências que nos conduzem.
Não são as nossas necessidades que nos movem. Estamos completamente supridos. Completamente supridos. Não nos falta nada. O Senhor é o meu pastor. Nada me falta. Nada, irmãos. A nossa ilusão de que nos falta alguma coisa é porque vivemos numa dimensão natural. Não estamos a viver na dimensão sobrenatural. Claro, na dimensão natural há coisas que nós precisamos, mas irmãos, o único propósito de Deus é aperfeiçoar a nossa dependência dele. Quando nos falta alguma coisa, quando há alguma coisa que nós precisamos e estamos a pedir a Deus, não é porque Deus está distraído, ou não é porque Deus não é porque Deus é um sádico, não é? Que tem prazer no nosso sofrimento. Não é isso, irmãos. É para nós participarmos no processo de termos aquilo que precisamos com Ele. Com Ele. É só isso. Então nada nos falta. E nada nos falta na dimensão sobrenatural. Na dimensão natural há coisas que nós precisamos e então temos que pedir. E Jesus diz para nós pedirmos. Peçam. Não é? Peçam e trabalhem também. Vamos trabalhar. Vamos fazer a nossa parte. Mas não com ansiedade se Deus vai suprir ou não. Não, irmãos. Ele é um Pai que cuida e na dimensão sobrenatural já está tudo tratado. Tudo tratado. Tudo tratado. Então é assim, irmãos. Enquanto o mundo responde ao avanço do reino com violência, exclusão, perseguição, Jesus responde com compaixão, com abundância, com restauração. E vamos interiorizar isto, irmãos. O amor é o sobrenatural de Deus em ação. É o sobrenatural de Deus em ação. O sobrenatural de Deus, acima de tudo, não é coisas, sinais maravilhosos. Isso, sim, o amor faz isso. O amor faz isso. Deus faz isso por amor. Não é para se exibir. Deus não precisa de se exibir, irmãos. Deus não tem insegurança nenhuma. Deus não precisa de mostrar que é muito especial e muito poderoso. Ele não precisa de mostrar isso. O que Ele revela é o seu amor. Jesus cura porque Ele ama as pessoas e Ele quer revelar o seu amor. O sobrenatural de Deus é o amor em ação. Então, por isso é que Jesus diz, lá em Mateus 25, que há muitos que vão chegar no último dia, vão dizer, mas Jesus, nós expulsamos demónios em Teu nome, nós curamos em Teu nome, nós fizemos A, B e C em Teu nome, fomos grandes líderes, tivemos igrejas mega, tivemos grandes ministérios. E o Jesus diz o quê? Olha, eu não vos conheço. Porquê? Porque não havia amor. Então pode haver muita manifestação e não haver amor. E sem amor, isso não vale nada. Podem ser os maiores ministérios, os maiores ajuntamentos, as maiores multidões, os maiores sinais, os maiores milagres a acontecer. Se não houver amor, isso vale zero. Zero. Este é o lema dos cristãos no mundo. Este é o lema de Jesus no mundo. Este é o lema dos cristãos neste mundo. Não te deixes vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem. Se nós lutamos contra o mal com o mal, nós não vamos vencer o mal. Já fomos derrotados. Já fomos. A partir do momento que a gente começa a pegar nas mesmas armas e a lutar com os mesmos métodos, já fomos. Ainda nem começamos, já estamos derrotados. Porque o mundo já nos sugou. Já nos sugou. Já nos arrastou para a lama. Já estamos na lama. Mas quando nós lutamos contra o mal com o bem, com o amor de Deus, aí já vencemos. Ainda nem começamos e já vencemos. Porque o amor vence tudo. Então, é preciso reconhecer isso, reconhecer Jesus como o centro do sobrenatural e deixar que isso ordene a nossa vida, a nossa fé, a nossa missão, essa dimensão sobrenatural. É aí que nós temos que viver. É aí que nós temos. Por isso é que Paulo e os discípulos aguentaram tudo o que aguentaram a perseguição e em vez de ficarem desanimados, ainda redobravam, ainda iam mais forte.
Saíam da prisão, o que é que eles iam fazer? Toca proclamar outra vez. Porque eles não viviam na dimensão natural, eles não eram controlados pela dimensão natural, eles viviam numa dimensão sobrenatural. E agora isto nunca é demais dizer. O sobrenatural que Deus ordena não são espetáculos, nem multidões, nem emoções fortes. Isso pode ser muito bom e pode ser só fogo de vista. Pode ser só superficial, que não tem sumo nenhum quando se espreme. A nossa tendência é deixarmos enganar porque os nossos olhos veem. Não é? Quando alguma coisa é muito vistosa, nós achamos que é muito valiosa. Não é? Mas não. Não é necessariamente. Onde é que se vê se alguma coisa é valiosa? É quando o amor de Deus está lá nas relações. É quando as pessoas se amam, quando as pessoas estão unidas, mesmo quando as coisas não são fáceis. É quando nós aprendemos a pôr os princípios de Deus, os princípios do amor de Deus, a pô-los em prática nas nossas relações. Quando dói, é aí que o sobrenatural de Deus se manifesta. Porque isso é que é sobrenatural. É viver acima do natural. Estou mesmo a terminar, irmãos. O mandamento que Jesus deixou foi qual? Um novo mandamento. Amem-se uns aos outros como eu vos amei. E é só isso. Se obedecermos a isso, temos tudo. Se não obedecermos a isso, não temos nada. Independentemente do que possa aparecer, das aparências. E se olharmos para a cruz, irmãos, a cruz é tudo menos uma coisa vistosa. A cruz não é um espetáculo bonito, é um espetáculo feio. Nós às vezes o que queremos é coisas bonitas, bem montadinhas, tudo bonito, a funcionar bem, tudo bem organizadinho. Porque isso é que nos enche o olho, isso é que nos descansa, isso é que nos faz... não é? Não queremos o trabalho da cruz. Não queremos o sacrifício e o sangue e a morte da cruz. Mas isso é que é o Evangelho. É agarrar o caos, agarrar a lama. Lavar a lama. Não é? Estar sempre a lavar a lama. Não é entrar na lama e dizer assim é que eu estou bem. Não é? São os porquinhos que gostam disso. Não é? Não. É entrar na lama, mas é para ajudar a limpar a lama. Com a água pura do Evangelho. E então, irmãos, o chamado de Deus para hoje, para nós e para sempre, é nós não nos contentarmos com uma existência medíocre na dimensão natural. Nós subirmos daí para uma dimensão sobrenatural e vivermos nessa dimensão. Não nos vamos contentar com uma existência mediana, uma existência como a de toda a gente. Nós somos chamados para algo muito superior. Muito superior para morrermos. Para morrermos para nós próprios e espalharmos o amor. Porque o amor implica isso, o amor implica morrer. O amor implica morrer. Paulo disse isso e vou terminar, agora terminar mesmo. Como é que Paulo falou aos Coríntios? Entrei no vosso meio como um homem sem forças, cheio de medo e ansiedade. O ser humano. E a minha mensagem, a minha pregação, não foi marcada pela persuasão da sabedoria humana, mas pela manifestação do Espírito e do poder de Deus. Para que a vossa fé não se apoiasse na sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Irmãos, viver numa dimensão sobrenatural é viver na fraqueza. Atenção. É viver na fraqueza. É viver na fraqueza da morte do ego. É viver na fraqueza de ter que abdicar das razões, de ter que perdoar, de ter que sofrer o dano, de ter que desaparecer para outros aparecerem. Viver nesta dimensão é viver na fraqueza. Não é viver na força. Não é viver nos holofotes.
É viver, é viver no chão sujo da vida. Vamos ficar de pé, irmãos. Nós não dependemos da força humana ou dos argumentos humanos, mas do poder de Deus. Eu vou orar, a hora vai adiantada, mas vamos ter um tempo de oração, irmãos. Vamos orar pelo sobrenatural de Deus na nossa vida pessoal, cada um de nós, no seu lugar. Ore, cada um ore, para que Deus possa nos dar graça para vivermos nessa dimensão sobrenatural, para que Deus nos possa empurrar para essa dimensão sobrenatural, que Deus não nos deixe conformar-nos com uma existência medíocre, controlada pelos poderes naturais. Cada um no seu lugar. E nós também como igreja, como família, para sermos luz neste mundo, para sermos luz, para sermos uma influência, para sermos algo diferente. Nós precisamos que Deus nos leve cada vez mais, cada dia mais, para essa dimensão sobrenatural. Sim, Pai, nos tempos que estamos a viver, nós pedimos o Teu poder em nós. Não poder para números de circo, não poder apenas para fazermos coisas extraordinárias, que também nos chamas para fazer, mas não é poder para exibicionismo, Pai, é poder para manifestar o Teu amor a toda a gente que nos rodeia. O amor que destrói o ódio, que destrói as mentiras, que destrói as armas das trevas, os poderes das trevas. Só o Teu amor pode fazer isso, Deus. E nós queremos mais do Teu poder em nós. Pai, para que esse amor seja manifesto nos mais pequenos gestos do dia-a-dia. Eu te peço que Tu nos envies, Deus, como enviaste os Teus discípulos, com autoridade sobre todas as forças da natureza, com autoridade sobre todos os poderes. Pai, envia-nos assim para o nosso dia-a-dia, para que possamos viver nessa dimensão. Não reagir àquilo que as forças naturais nos impelem, mas agir de acordo com aquilo que nós somos, de acordo com a nossa identidade. Que não sejamos manipulados, mas sejamos agentes ativos e proativos. Pai, em nome de Jesus, que vivamos pela fé, não pela lógica do mundo, Pai. Possamos viver não por regras humanas, mas pelo amor. Deus, o amor que cobre uma multidão de pecados. Deus, o amor que restaura, que cura, e que todos os que nos tocarem, Deus, recebam isso. Que todos os que contactarem connosco recebam isso. Deus, ajuda-nos a não jogarmos à defesa, a não andarmos sempre preocupados se nos vão atacar, não andarmos sempre contraídos. Ajuda-nos a descontrair, Pai, com a Tua paz sobrenatural. Pai, a saber que o mundo não tem qualquer poder sobre nós. Deus, Pai, ajuda-nos, Deus, a estarmos em paz. Paz perante todas as dificuldades e todas as lutas. Pai, a estar em paz. Deus, em nome de Jesus, ajuda-nos a lidar com as nossas ansiedades, com os nossos medos, com as nossas inseguranças. Precisamos disso, nós precisamos da Tua ação sobrenatural no nosso coração, no nosso caráter. Precisamos de crescer e de amadurecer. Que estejamos também empenhados nisso, Pai, para que possamos mostrar Jesus, quem realmente Ele é. Menos de nós e mais de Ti, Deus. Em nome de Jesus nós oramos, Pai. Amém.